refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde a paz e a... Muito axé aos irmãos aqui na mesa, os irmãos que estão assistindo. Pai Júnior, aproveitando essa oportunidade, estamos aqui de conversar um pouco sobre a Umbanda, eu tenho uma pergunta. Como que o senhor define os orixás e a importância dos mesmos para a sociedade, de um modo geral? É muito importante essa pergunta, porque é uma pergunta que na ótica religiosa ela tem diversas respostas, diversos pontos de vista, né? Então, assim, para falar dos orixás, eu preciso ter uma visão muito mais ampla, muito mais distante do que a visão e a ótica religiosa. Porque eu acabo, de alguma forma, se eu falar dos orixás pensando na religião, eu acabo, de alguma forma, ferindo e ofendendo as demais que pensam diferente da gente. Então, não é esse o nosso objetivo, né? Quando eu sou abordado com uma pergunta dessa, André, eu sempre gosto de trazer a cosmovisão de África, a forma como os nossos irmãos africanos enxergam os orixás, mas não o conceito religioso da África, mas o conceito universal, o conceito da criação. Quando nós conseguimos enxergar os orixás dessa forma, até mesmo a forma de cultuar essa energia, esse aspecto de Olorum, de Olodumare, ele se diferencia, ele modifica dentro de nós. Aquela coisa de olhar para os orixás como criação do Eterno, como emissário direto do Eterno, um espírito de consciência individual ou não, porque muitos imaginam que os orixás eles não têm uma consciência individual e nós temos que respeitar, e outros imaginam que os orixás são de consciências individuais. É tão verdade essas duas ideias, André, que elas se fundem, acabam sendo uma ideia só. Porque quando nós vamos lá para a África, dentro do conceito universal da criação, no ponto de vista de África, nós vemos nossos irmãos dizendo que os orixás têm responsabilidade direta na criação. Então, como eu enxergo, como que o Pai Júnior enxerga os orixás? Eu enxergo de que forma? Emissários diretos de Olorum. Foram aqueles e são aqueles que têm responsabilidade no equilíbrio do universo e não da religião. Partindo dessa ideia, partindo desse princípio, os orixás não foram feitos para a Umbanda. Os orixás não foram feitos para o Candomblé. Os orixás foram feitos para o universo. Então, quando nós olhamos essa ideia, até a forma de cultuar a Deus se modifica, né? Até a forma de enxergar essa ideia se modifica dentro de nós, aquele transe anímico, aquela coisa que vem de dentro do homem, né? Como as Escrituras diz que rios de água viva fluirão do teu ventre, está ligado a essa ideia direta aos orixás. Porque quando nós olhamos para um guia, ou um falangeiro, ou um ancestral, nós olhamos para um espírito de consciência individual, que quando manifestar de nós como médium, eles visitam o nosso corpo espiritual. Então eles vêm de fora para dentro. Mas quando nós olhamos para os orixás, a ideia passa a ser um pouco diferente, André. Pouco se fala sobre isso. Mas hoje eu estou tendo a oportunidade de falar. A ideia dos orixás se dá de dentro para fora, em um transe anímico, na ideia de reconhecer quem eles são e a ideia de saber o que eles representam para nós. Cada um dentro da sua responsabilidade, do seu ponto de energia, cada um com a responsabilidade da criação de Olodumare, da criação do Eterno, do Incriado, de Deus, como queira chamar. É tão profunda essa ideia dos orixás que quando nós deixamos a religião um pouco de lado, a gente esquece um pouco do ponto de vista religioso, a gente começa a enxergar algo muito mais profundo, muito mais profundo. Os orixás é a própria expansão do fôlego de Deus. Nós poderíamos fazer uma nova pergunta, por exemplo, nós poderíamos perguntar assim, como foi que os orixás foram criados? Não é isso? É uma pergunta extremamente poderosa. Quando o Olorum, quando o
Lodomari foi criado, não se fala sobre isso, porque a eternidade não tem princípio de dias e nem fim, então não se fala do que é eterno, né? Então, Olodumare está dentro da eternidade, não se fala quando ele foi criado, por quem foi criado, isso ninguém vai explicar. Mas quando os orixás foram criados? Quando nós olhamos o aspecto da criação, nós podemos ousadamente, mesmo que possa ter algumas críticas são necessárias, né, para que a gente possa melhorar, mas sabe como eu vejo quando foi que os orixás foram criados? Depois eu completo a sua pergunta, André. No haja do Criador, quando as Escrituras relatam sobre a criação, quando o Olodumare diz haja luz, se cria um orixá. Quando o Olodumare fala haja terra, se cria um novo orixá. Quando o Olodumare diz haja expansão das águas, ali se cria mais um orixá. Então, o orixá, para mim, André, ele é a expansão do próprio Criador, responsável direto pelo equilíbrio do universo. Claro que depois a religião entra, mas a religião é a parte B. Então, os orixás não foram feitos para a Umbanda, não foram feitos para o Candomblé, ninguém detém esse direito para eles, entendeu? O orixá, ele foi feito para o equilíbrio do ser vivente. Aí eu digo ser vivente no contexto de seres viventes, não só seres humanos. Tá? No equilíbrio da natureza, no equilíbrio de tudo aquilo que nossos olhos contemplam e tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, quando nós enxergamos os orixás assim, André, nós podemos aí andar um pouquinho mais para frente no livro do princípio, no livro da Gênesis, no livro da criação, no capítulo 1, no verso de número 26, Olodumare cria o homem. Antes, cria os orixás. Aí no verso de número 26, Olodumare vai criar o homem. Está escrito assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É tão profundo isso que Olodumare, ele é o arquiteto do universo e os orixás, os co-criadores. Olodumare cria na sua onisciência, em tudo aquilo que ele representa para si e para todos. Cria, faz um desenho arquitetônico de tudo isso que nós contemplamos e daquilo que nós enxergamos. E no haja ele cria os orixás como co-criadores. Ele diz, haja, eles vão lá e fazem algo de dentro do Criador. E é tão importante os orixás para nós, André, que na nossa formação, na criação do homem, isso eu não estou falando de Adão, que Adão não foi o primeiro homem criado por Deus, mas eu estou falando na criação do homem. Na criação do homem ali estavam os orixás. Por isso que está a fala na pluralidade, que onde Olodumare diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Então ali, ao passar dos dias, ao passar dos tempos, né, André, que não se soma na nossa mente, chega até a África toda essa ideia da criação. E os africanos começam a nomear os aspectos do Criador. Então, eles nomeiam Ogum, o Senhor da Guerra, o Senhor da Lei. E nomeiam Emanjá e vão dando nome a esses aspectos, a essas energias e chama tudo isso de orixá, o Senhor da nossa cabeça, o Senhor do nosso equilíbrio. É o que mantém, né, o homem em equilíbrio. Então os orixás para a humanidade é tudo. Nós podemos olhar os orixás de que forma? Como a escada, os degraus da escada é o caminho. Tá? E os orixás é o corrimão. É o equilíbrio daquele que sobe os degraus da escada no aspecto da evolução. Nós damos um passo no degrau segurando no corrimão, que é o equilíbrio, que é os orixás no ponto de vista meu, claro, né? Eu não detenho uma verdade absoluta, mas eu posso ousadamente poder falar para você, para o Henrique, para todos que estão nos assistindo, que os orixás não foi feito para a religião. Os orixás foi feito para o universo, foi feito para o equilíbrio.
Então é isso que eu vejo e é a forma que eu enxergo os orixás, né? Posso, de alguma forma, eu acredito que de alguma forma eu posso ter te ajudado. Mas se não ajudei, eu peço perdão, eu peço desculpas. Tá bom?